Meus irmãos, hoje nós vamos dividir com os irmãos um tema que é um pouco controvertido, mas eu preciso deixar com os irmãos a palavra do Senhor. Nós estamos sendo assim bombardeados de uma certa forma, e muitos irmãos ficam assim meio confusos, e em razão dessa confusão, algumas pessoas tropeçam, ficam decepcionadas, e outras pessoas carregam assim no coração angústias muito grandes a respeito disso, que é o tema a prosperidade. Prosperidade. É verdade que algumas emissoras de rádio ficam assim, alguns irmãos ficam com o rádio ligado o dia inteiro, em algumas emissoras, e aquilo fica bombardeando as pessoas o tempo todo. É muitos irmãos ouvindo aquilo, ao mesmo tempo que tem a música gostosa, no meio tem muito joio também. E é preciso fazer a separação do joio, no sentido de tirar o que deve ser tirado. Mas pelo fato de alguns não conseguirem tirar o que precisa ser tirado, alguns ficam muito confusos, sabe? E há muitas pessoas hoje correndo para as igrejas e principalmente uma determinada igreja, em busca de uma solução material. Ou seja, em busca do dinheiro, ou seja, o dinheiro vai resolver todos os problemas. Ou seja, eu preciso dessa bênção chamada prosperidade. E existem pessoas que correm e que vão, achando bem, se eu tiver o dinheiro, se eu tiver prosperidade no sentido de dinheiro, então será um sinal da bênção de Deus sobre a minha vida. É preciso entender dentro da palavra do Senhor de uma maneira muito clara o que a Escritura diz. A Bíblia vai nos mostrar o próprio coração de Deus, o Pai. Deus deseja que seus filhos experimentem a prosperidade. Mas não essa prosperidade no sentido assim, tão barato. Uma prosperidade simplesmente assim, resultado das pessoas fazerem isto, aquilo outro. E mil vezes através de coisas que são como que um sincretismo religioso. E por outro lado até muitas coisas na base de superstição. Nós entendemos pela palavra de Deus que uma definição clara de prosperidade. Prosperidade significa ausência de necessidade. Isto que é a compreensão que temos de prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Vamos falar juntos? Prosperidade é ausência de necessidade. Outra vez? Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Em outras palavras, é você ter suas necessidades supridas e ter ainda para poder suprir a necessidade de outras pessoas. Não existe malabarismos na fé. Não existe malabarismos na fé, no sentido das pessoas, da noite para o dia, ele sai, recebe uma oração, e no outro dia, ele está com uma BMW, uma Mercedes, ou um avião. Não é bem assim. E muitas vezes essa falta de compreensão tem levado pessoas a darem tantas cabeçadas, e a sofrerem também, e terem uma angústia muito grande. A palavra de Deus estabelece alguns princípios. Deus deseja nos abençoar, é a vontade dele. Mas a prosperidade não é um fim em si mesmo. Ela deve ser, essa ausência de necessidade, um resultado também de uma vida de comunhão com o Senhor. No finalzinho da Bíblia, na terceira carta de João, a terceira epístola de João. Antes do Apocalipse nós temos Judas, e antes de Judas temos a terceira epístola. Terceira epístola de João, só tem um capítulo. Então o verso de número 2, é um sentimento, é uma oração, que João diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Então, se nós invertermos, começarmos a ler de trás para frente, o anelo de João é esse: assim como é próspera a tua alma, eu quero que você seja próspero também aonde? Na sua saúde e na sua vida financeira. Assim como é próspera a tua alma. Ninguém pode ter a sua alma próspera se não estiver vivendo debaixo do senhorio de Jesus. Se não estiver vivendo uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor. A maior riqueza que a pessoa tem é a riqueza na sua alma, a sua comunhão com o Senhor. A maior bênção que alguém pode ter é a sua integridade, é a sua fé, é a sua transparência, é a sua intimidade com Deus. A maior prosperidade da pessoa não é a caderneta de poupança dela ou os bens materiais que ela possui. Por quê? Os bens materiais, eles passam, eles vão embora. Agora, esta riqueza da alma, aqui diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade na alma, o que é? É paz, paz. Prosperidade na alma é você viver sem culpa. Prosperidade na alma é você deitar, colocar a sua cabeça gostosamente no travesseiro e não ter culpa. Compreende isso? Isto que é prosperidade da alma, é ter a sua alma em paz, deixar a sua alma cantar a graça de Deus. Assim como é próspera a tua alma, eu faço votos. Eu faço votos. Eu anelo, eu desejo ver também na sua vida a saúde. Saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde. A palavra saúde significa ausência de doença. Ou seja, quero ver você cheio de saúde, cheio de vida, transpirando vida, cheio de saúde. E quero também que você alcance prosperidade, ou seja, de você viver sem necessidades. Sabe por quê? Se nós abrirmos aqui em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, os versículos de número 12 e 13, vão nos mostrar exatamente como que a transitoriedade dos bens materiais. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo era próspero na sua alma. As outras coisas eram apenas circunstanciais, ou seja, não tocavam a sua vida. Ele não caminhava, o referencial da sua vida não era a sua bolsa, o referencial da sua vida era o Senhor. Por isso, no capítulo 4 de Filipenses, o verso 12, ele diz assim: tanto sei. E para ele saber, ele tinha que ter aprendido. E nesta manhã nós estamos aqui trazendo uma palavra de ensino. Ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você olhasse o apóstolo Paulo no momento da sua vida com fome, será que ele estava amaldiçoado? Será que ele não era próspero? Era apenas uma questão circunstancial e momentânea. Ele dizia que assim de abundância como de escassez. Quando ele estava vivendo a abundância, ele era mais abençoado? Absolutamente que não. Quando ele estava experimentando escassez, é porque ele estava em pecado? Absolutamente que não. Ele dizia: tanto sei. E aqui que está um fato. Existem pessoas hoje que estão vivendo assim uma vida muito confusa. Confusa porque corre de um lado, corre de outro.
E principalmente essas emissoras de rádio que ficam bombardeando isso o tempo todo na cabeça dos irmãos. E de repente, quando aquele irmão está passando um período de escassez, aí ele corre para fazer uma campanha lá em determinada igreja, e corre para lá e diz: eu vou, e a situação vai... Bem, e lá chegam e começam a fazer, e dão dízimos lá, dão muitas ofertas. Agora existe um princípio. Se você semeia, você vai colher. Em qualquer lugar, se você pegar um grão de milho, plantar num jardim aqui, vai colher o resultado. Se você plantar o grão de milho aqui, vai colher também. Então muitas vezes a pessoa começa a falar assim: a bênção está... Não é assim. Nós vamos entender. Paulo dizia: eu sei. Estar humilhado, também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. E aqui é algo circunstancial. Ele diz: já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se existe algo que bate no coração de Deus e que Deus quer ver na vida dos seus filhos, está aqui no Salmo 35, o verso de número 27. Salmo 35, o verso de número 27. Salmo 35, o Senhor abre o seu coração dizendo assim, Salmo 35, verso 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Ou seja, cantem de júbilo os que têm prazer na minha retidão. Ou seja, as pessoas que vibram com Deus. Há muitas pessoas que vibram só com ela, ou vibram com as circunstâncias. Agora o Senhor está dizendo: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, o Senhor se compraz, o Senhor vibra, o Senhor gosta de ver a prosperidade dos seus servos. É o que diz a palavra, de uma forma assim, muito clara. Mas há um compromisso de responsabilidade no que diz respeito à prosperidade. No primeiro salmo, Salmo 1, nós vamos começar a perceber que a prosperidade da alma, que vai provocar a bênção, no sentido de você ter essa compreensão, só vai existir isso. Uma vez me procurou alguém e disse assim: pastor, olhe por mim. Se eu conseguir comprar um caminhão, eu vou para a sua igreja. Bem, será que a compreensão é essa? Ou seja, caminhão, negócio da vida? Não é assim. Olha o que diz aqui. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E agora o resultado: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A coisa não vem assim, um passarinho voando, sabe? Vem voando, aí você está dormindo, aí quando acorda, do seu lado tem um saquinho de moedas. Não é assim. A palavra diz: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele vai fazer como? Quando o coração dele é íntegro. Quando o coração dele, ele procura andar não no conselho dos ímpios. Ele não para no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele passa o dia e a noite meditando a palavra do Senhor, meditando a palavra dele. Por isso que uma das coisas, você precisa começar a guardar isso, a riqueza da palavra do Senhor na sua vida, meditando na palavra do Senhor. Aí ele diz: ele é como uma árvore plantada junto a corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. É verão, outono, inverno, primavera, seja o que for,
a folhagem não murcha. E aqui vem o resultado: de tudo quanto faz, será bem sucedido. Se você encontrar o apóstolo Paulo, você ia perceber que tinha um momento que ele estava lá, havia prosperidade no sentido material, ele tinha abundância, tinha muita coisa. Outra ocasião ele não tinha. E na hora que ele não tinha, ele falava: vou deixar tudo, vou abandonar, não valeu a pena. Não, eu vou lá para aquela outra igreja, que lá naquela outra igreja. Não é assim. A palavra diz para não sermos como crianças, agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Eu preciso me firmar na palavra do Senhor. E nós precisamos, de uma forma clara, organizar as nossas prioridades. Jesus mencionou muito sobre isso, e Jesus falava muito. Em Lucas, no capítulo 12, Lucas, capítulo 12, o versículo de número 15. Lucas, capítulo 12, o versículo de número 15, Jesus falou assim, Lucas 12, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus mencionou algo aqui. Então lhes recomendou: tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O Senhor disse, a prioridade qual é em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, o reino de Deus não é cerimonial. Quando esse ano nós estivemos lá em Israel, uma das coisas que me impressionava era como que aquele pessoal se lavava toda hora. No restaurante, eles chegavam lá, já tinham lavado as mãos, estavam limpinhos, mas aí tinha lá um tamborzinho, onde eles lavavam a mão, se jogavam água na boca, se lavavam, de todo jeito. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é uma coisa cerimonial, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Isto é o que é o reino de Deus. A prioridade, o que você vai buscar? Busque na sua vida Deus, deixe o Senhor reinar. As outras coisas vêm como resultado, como consequência, porque prosperidade, pela ótica da palavra do Senhor, é ausência de necessidade. Agora diz, então lhes recomendou: tende cuidado. Algumas vezes Jesus começava a falar exatamente expressando isso: tende cuidado, olha, isso é perigoso, tende cuidado, olha, guardai-vos de toda. Agora ele diz, e qualquer, porque muitas vezes o grande problema é que nós não nos conhecemos. O coração do homem é enganoso, terrivelmente corrupto. Por isso a palavra diz, guardai-vos de toda. Aí Jesus falou, e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se nós abrirmos a palavra em 1 Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 17, a palavra diz, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Normalmente, as pessoas fazem, nessa questão de prosperidade, quando diz respeito ao dinheiro, sempre comparações. O que é ser rico? Ser rico é sempre comparando com um outro. Ou seja, se você chegar num lugar onde só tem mansões, aí você vai encontrar uma mansãozinha menor do que a outra. Se você chegar na favela, você vai encontrar uma casinha melhor do que a outra. Se você vai encontrar alguns que só tem bicicleta, você vai encontrar um que tem a bicicleta melhor do que o outro. Então vamos começar a perceber estes valores. Agora diz aqui,
1 Timóteo 6,17 diz: exorta os ricos do presente século. Agora vamos começar a entender que rico, dentro desse contexto, é exatamente uma comparação. Sempre a pessoa, se alguém encontrar aquele príncipe lá de Brunei, o homem mais rico da terra, ou seja, o outro que tem menos, comparado a ele, ele tem muito. Mas é tão interessante isso. Agora, quando nós olhamos aqui, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então a palavra diz: exorta os ricos do presente século. Aqui no Brasil nós tínhamos um homem que era considerado muito rico, era o chamado rei da soja, o Alacide Moraes. Mas esse homem agora está devendo praticamente tudo, tá? A dívida dele é mais de $1 bilhão. Ou seja, como que ele fala aqui? Exorta os ricos do presente século no seu orgulho, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Ou seja, é instável. Ou seja, a pessoa pode ter e amanhã não ter. O grande problema está aqui. Nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que é aprazimento? Prosperidade. Aprazimento é você não ter necessidades. É você ter suas necessidades supridas e você ter para poder ainda suprir a necessidade de outras pessoas. A maior alegria sua não é quando você pode fazer a felicidade de outra pessoa. Não é assim? Não é algo assim gostoso? Quando você pode pagar alguma coisa para alguém, quando você... Não é verdade? Aquilo não traz uma alegria. Não é muito melhor você pagar um almoço para alguém do que você precisar pedir para alguém pagar um almoço para você? Compreende a beleza, o aprazimento. Aí ele diz que pratiquem o bem. Ele diz: sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Não é generosos em receber, porque aqui está a coisa. Muitos andam em busca dessa chamada prosperidade para ter, quando a motivação deve ser para dar. Como diz aqui, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Uma das coisas tão bonitas é que o Senhor deseja a prosperidade, a bênção em nossa vida, exatamente para você poder abençoar a outros. Foi assim a proposta do Senhor com o povo de Israel. Em Deuteronômio, no capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, o verso 18. Deuteronômio, capítulo 8. Isso. Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 18 diz assim. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. O salmista orou a Deus dizendo assim: Senhor, eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza. Ele disse: Senhor, eu quero ter essa vida desinstalada, equilibrada. Ele disse: olha, eu não quero a riqueza porque eu posso me esquecer do Senhor. E há muitas pessoas que eu percebo que quando estão passando um momento delicado na vida financeira, eles não perdem um culto. Eles vêm até no culto Ronaldo às 6 da manhã, estão aí para resolver o problema. Mas depois que veio a solução do problema, somem.
desaparece. Aí ele fica esperando outra crise. Ou seja, são pessoas que são movidas na base da crise. Ou seja, caminham de crise em crise, ao invés de caminharem de vitória em vitória. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças. Ou seja, Ele vai trazer a prosperidade no seu trabalho, naquilo que você fizer. Muitas vezes você olha e diz assim, mas isso não vai dar. Quantas vezes você tem 5 pães e 2 peixinhos, e a necessidade é tão grande, você percebe a multidão, e você começa a falar, mas o que eu vou fazer com isso? Com 5 pães e 2 peixes, não dá. Mas quando o Senhor tomou os 5 pães e os 2 peixes, o que aconteceu? Houve a multiplicação, a bênção. Aqui no Velho Testamento, em 2 Reis, há uma história muito interessante. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. O verso 42 a 44. Quantas vezes, diante da necessidade, você diz assim, mas será que é esse o caminho? Outras vezes existem irmãos que ficam desempregados um bom tempo, dizendo assim, mas eu não posso trabalhar, portanto, minha necessidade é tal, e quando você faz as contas na ponta do lápis, parece que as coisas não chegam. Mas querido, dentro da perspectiva de Deus, é muito diferente. Ou seja, os valores para Deus são diferentes. 90% do seu salário é mais do que 100% do seu salário. É tão interessante isto. Olha o que aconteceu aqui. 2 Reis, capítulo 4, verso 42. Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães para as primícias. 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então muitas vezes você olha, mas 20 pães de cevada, pãezinhos pequenininhos, espigas verdes, diante de 100 homens famintos. Aí o moço disse, eu vou passar vergonha se fizer isso. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Eles vão rir de mim, eu vou ficar numa situação. Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma. Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Ou seja, sempre que você vê a intervenção do Senhor, Ele supre a necessidade imediata e Ele dá para sobrar. E esse que dá para sobrar é exatamente para ajudar a outras pessoas. Ou seja, não apenas Ele vai suprir a necessidade imediata, mas virá com abundância para alcançar o outro. Comerão e sobejarão. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Você sempre pode entender isso. Vai sobrar. Vamos dizer juntos? Vai sobrar. Diga para o irmão que está ao seu lado. Vai sobrar. Diga para o outro. Vai sobrar. Muitas vezes você já teve, quem sabe lá no seu emprego, ou quando você não era crente, você encontrava, tinha no seu trabalho, um irmão que evangelizou você, vocês dois ganhavam o mesmo salário, você era solteiro, ele era casado, tinha 2 filhos, pagava aluguel ainda, e ele sempre tinha dinheiro para te emprestar. Não é interessante isso? Vai sobrar. Como te explica? Eu não vou explicar. Porque as coisas do Senhor não são explicáveis assim, 1 mais 1 igual a 2, não é assim. Você joga 3 na fogueira e aparece 4. Ou seja, é um momento milagroso, o modo como o Senhor faz. Olha aqui no capítulo 4, é só virar a página. 2 Reis, capítulo 4.
Segundo Reis, capítulo 4, verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sobra, paga a dívida. Ela dizia: eu não tenho nada, sendo que ela tinha uma fonte dentro de casa, ela tinha um azeite. Essa mulher aqui, ela foi próspera? Foi. A sua necessidade foi suprida? Foi. Qualquer pessoa que batesse na sua porta, dizendo assim: olha, eu preciso de um pouquinho de azeite, o que queria receber? Azeite. Tu e teus filhos vivei do resto. Olha o que diz aqui, 1 Reis, vamos voltar agora, 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8. 1 Reis capítulo 17. Prosperidade é ausência de necessidade. É você ter e ter para suprir a necessidade dos outros. Isto é, a sua motivação tem que ser uma só: Deus. Sua motivação não é apenas o seu imediatismo. O apóstolo, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, onde tem havido assim uma debandada de algumas pessoas novas na fé e que acham que o Senhor é um Papai Noel, ou seja, assim, que traz um saco de presente, é só isso. Há um momento, sabe, quando nós somos crianças, o que o menino sempre diz? As primeiras palavras que o menino fala, um menino de 3, 4 anos, o que ele diz? Me dá, 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 me dá. O pai me dá, não é assim? E alguns fazem pirraça, não é assim? E é tremendo. Não sei se você já viu em supermercado, os pais que levam o menino, como é que eles ficam ali e tal. E aí a pessoa chega na adolescência. O adolescente, ele sabe tudo, não é assim? O adolescente é o melhor do mundo, né? O adolescente é aquele que faz tudo melhor. Mas é interessante que quando a gente chega na fase adulta, é tão interessante. Já tem o quê? A maturidade. Ou seja, a nossa proposta, o desejo é: Senhor, eu quero ser mais semelhante a Ti. Senhor, que haja mais da Tua vida na minha vida. Senhor, o que eu quero é o Senhor. O que eu quero é o Senhor. Há um momento que a gente vai crescendo. Aqui é a história da viúva de Sarepta. Vocês vão perceber que de repente não chegou na casa dela uma caravana de camelos, nada disso. Ela continuou lá, sua vidinha, mas ela passou a ser próspera. Olha o que diz 1 Reis capítulo 17, verso 8. 1 Reis 17, 8. Vamos dividir nossas Bíblias para que todos acompanhem. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha só como é que Deus faz as coisas esquisitas, né? Deus está mandando o profeta exatamente para a casa que não tinha, não é?
Ou seja, Deus é um Deus maravilhoso. Em verso 10, então ele se levantou. Ele não quis discutir não, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, não temas, não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ou seja, no meio da vizinhança, essa mulher era próspera, passou a ser próspera, passou. Se alguém chegasse lá e pedisse um pouco de farinha, ela ia dar. Se pedisse um pouco de azeite, ela tinha para dar também. Não se mudou assim da noite para o dia. Antes ela estava catando gravetos para fazer a comida. Significava que ela passou a ter 8 empregadas, 19 lavadeiras, nada disso. Prosperidade é ausência de necessidade. Ou seja, ela passou a ter, suas necessidades foram supridas. E ela já estava no fundo do poço. Ela disse: tudo que eu tenho, só dá para comer um pouquinho, eu e meu filho, e depois nós vamos esperar só a morte. Mas aí o profeta disse: olha, primeiro para mim. Podia parecer algo assim tão egoísta isso, é alguma coisa que constrange, não é assim? Mas ali estava um símbolo do reino, estava um símbolo espiritual. Primeiro Deus. Aquela mulher, no momento que ela fez aquilo, houve o quê? A farinha, da panela a farinha não se acabou. Eu conheço vários irmãos que já tiveram experiências assim, que tirava. Irmãzinhas que me diz: pastor, o botijão de gás na minha casa tem mais de ano. Ou seja, coisas assim. Quando? Muitas vezes nós valorizamos aquelas coisas assim, tão grandes, mas o cuidado do Senhor, o carinho dEle. E Deus é um Deus assim, que atua. Eu me lembro que quando eu terminei o seminário, meu primeiro pastorado seria no Paraná, lá em Ponta Grossa. E eu estava na rodoviária de São Paulo, e tudo que eu tinha, eu estava levando as minhas malas, alguns livros. Eu tinha um dinheiro que dava para chegar lá em Ponta Grossa e pegar o táxi para ir para a igreja. Somente isso. E eu estava com tanta fome, sabe? Eu não sei o que tinha acontecido no dia anterior. E eu fiquei assim numa situação. Ou eu comi um PF ali na rodoviária, ou ia chegar em Ponta Grossa e não sabia como que eu ia chegar lá na igreja, não é? Eu estava confuso, porque estava meio chovendo. E eu fiz uma coisa que eu fiz, mas não aconselho vocês a fazer, a não ser que você tenha a direção de Deus para fazer como eu fiz. Tinha um homem, eu disse assim: olha,
eu vou almoçar, o senhor podia ficar olhando minhas malas aqui? E ele falou, tudo bem. Aí, para ficar assim diferente, eu deixei minha Bíblia em cima das malas. Só para ele saber bem, não era que eu ia usar a Bíblia como amuleto, alguma coisa assim, mas eu deixei a Bíblia ali em cima, né? Ali em cima da mala. Deixei. E não é que eu fui, comi um PF gostoso. E quando eu voltei, a mala estava lá, a Bíblia estava lá também, o homem estava ali. Eu entrei dentro do ônibus. E na hora que eu entrei, ele disse, tem uma coisa aí dentro da sua Bíblia. Aí dentro do ônibus, quando eu abri, era exatamente o dinheiro que eu havia gasto para comer o PF. Ou seja, um prato. Daquilo me deu uma convicção tão grande. Eu estava indo para o primeiro pastorado assim, oficial. Mas daquilo me deu uma demonstração do cuidado, do carinho de Deus. Ou seja, minha necessidade foi suprida. Se você abrir em Filipenses capítulo 4, verso 19, Filipenses 4, o verso 19, Filipenses capítulo 4, verso 19, Filipenses 4, 19, vamos ler juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. O desejo do coração do Senhor é que possamos amá-lo. As coisas são coisas. Coisas são coisas. E Jesus, ele foi tão enfático quando teve aquele encontro aqui em Marcos capítulo 10. E é um texto assim de uma eloquência tremenda. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos capítulo 10, o verso 17. Marcos capítulo 10, o verso 17. Vamos encontrar um moço religioso. Diz assim, Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus viu que esse moço não era dono de muitas propriedades. O problema dele era que as muitas propriedades eram o quê? Dona dele. Por isso que Jesus foi exatamente no âmago do problema. A situação desse homem era exatamente esta, que ele, as coisas, ele não possuía coisas, não possuía bens, os bens que o possuíam. Você não vai encontrar Jesus falando isso com outras pessoas, ele deve ter falado com outras. Você vai encontrar Jesus, interessante, havia um grupo de mulheres, em Lucas, no capítulo 8, nós vamos voltar aqui, põe alguma coisa para segurar aqui. Você vai encontrar um grupo de mulheres aqui em Lucas, capítulo 8, que eram mulheres assim, ricas. Lucas, capítulo 8, verso de 1 a 3.
Lucas capítulo 8. Eram mulheres que tinham muitos bens. Jesus não falou para essas mulheres venderem, dar aos pobres, nada disso. Jesus percebeu naquelas mulheres que elas tinham bens, mas os bens não as possuíam. Olha o que está escrito, Lucas capítulo 8, verso 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. E olha que a equipe de Jesus era uma equipe grande. Era Jesus e mais 12, era mais 70. Ou seja, essas mulheres, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Estas mulheres aqui, eram mulheres que tinham recursos. E elas sustentavam o ministério do Senhor. E até com tanta abundância que no grupo dos discípulos, tinha um deles que chegou ao ponto de ser o quê? O tesoureiro do grupo. Ou seja, para ter um tesoureiro é preciso o quê? Ter para poder administrar. Este moço aqui, Jesus o deixou embora triste. Por quê? Porque os bens o possuíam. Vamos voltar então para Marcos 10. Se você marcou, Marcos 10, 23. Diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agulha, fundo da agulha, era uma das portas de Jerusalém. Ou seja, em Jerusalém tinham as portas, 12 portas. Portas grandes. Mas nessas portas grandes tinha um buraco. Lá embaixo tinha um buraco, que era chamado o fundo da agulha. Ou seja, muitas vezes um viajante, caravanas vinham e chegavam em Jerusalém altas horas da noite. Agora a ansiedade de chegar em casa, de ver a esposa, de ver os filhos. Imagine ficar do lado de fora, tão pertinho. Então tinha essa porta chamada fundo da agulha. Mas para ele passar ali, para um camelo passar, o camelo vinha carregado, não é assim? Colocavam em cima dele tantas mercadorias, tantas coisas, para ele poder passar ali. E o camelo é o único bicho que ajoelha. Tão interessante isso assim, de uma forma espontânea. Eles tinham que fazer o quê? Tirar tudo que tinha em cima do camelo. Tirar. E ele ajoelhava e passava. Era mais fácil. Agora o grande problema era do rico. Porque o rico estava tão cheio de tantos trecos nele, tantas coisas, que para ele tirar aquela coisada toda, ele não conseguia abrir mão, ficava do lado de fora. Por isso Jesus falou: é mais fácil um camelo passar do que um rico. O problema não é a questão de ter. O grande problema é a questão de ser. Você pode ter as coisas, mas nunca deve permitir que as coisas te tenham. Aqui na igreja tinha um irmão, e era um irmão tão precioso. Hoje ele está velhinho, mas ele sempre se referia aos bens materiais. Ele nunca dizia bens materiais, ele sempre dizia bênçãos materiais. Aquilo eu gostava tanto de ver a atitude daquele irmão. Ele sempre se referia dizendo assim:
bênçãos materiais. Deus, quando trouxe o povo de Israel através de Abraão, e a bênção de Abraão deve chegar e tem chegado até nós através do seu filho Jesus. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor disse a Abraão assim, Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Nesta manhã também o Senhor está falando conosco, sai da terra, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, daquelas raízes, do modo como nós fomos formados, daquele modo como aprendemos a viver. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus seria para nós hoje como se fosse São Paulo, ou seja, uma cidade que tinha aquedutos, tinha água quase que encanada em certo sentido, ali era um centro. Verso 2 ele diz assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, a igreja foi plantada pelo Senhor para ser um testemunho também. A igreja, nós como crentes, devemos ser nas mãos do Pai um referencial. Um referencial na nossa vida também. Um referencial onde a graça do Senhor esteja se manifestando de uma forma muito intensa. Essa questão hoje, quando as pessoas deturpam a questão da prosperidade, fazendo dela uma panaceia para todos os problemas, ou uma situação, corre para cá, que não é bem assim. Nós encontramos princípios dentro da palavra. Em Lucas, no capítulo 6, o verso de número 38, Lucas 6, versículo 38, é um texto que o pastor Sandro gosta muito e lê muito aqui. Existem princípios que nos são dados. Lucas 6, 38, diz assim, dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É tão interessante esse processo do Senhor. Dai e dar-se-vos-á. Ou seja, ausência. Nós vamos ter para poder dar. O princípio do Senhor está aqui, em Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, o verso 41. Uma das coisas que Jesus observava, e está relatado aqui, Marcos capítulo 12, verso 41. Ele não apenas vê o nosso coração, ele nos vê tudo, mas aqui ele nos deixou um exemplo. Marcos 12, 41 diz, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A questão hoje na prosperidade, no fato de dar, não é tanto quanto damos, é o quanto que sobra. Por isso que os valores, essa comparação, muda muito. Em Malaquias, no capítulo 3, um irmão há pouco tempo me disse, olha pastor, eu não concordo com o dízimo.
E ele usou uma expressão muito interessante. Ele disse assim: eu concordo com o tudízimo. Ou seja, que tudo é do Senhor. Não é o dízimo que é do Senhor. Tudo é dele, é o tudízimo. E eu disse a ele: eu também. Olha o que está escrito aqui em Malaquias 3:8. Diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção e bênção sem medida. Nessa questão não deve haver um legalismo frio. Não deve existir uma troca, ou seja, simplesmente existir um pensamento religioso, dizendo: eu vou entregar o meu dízimo, porque assim as janelas do céu estarão abertas sobre a minha vida. Não, a Bíblia diz que poucas não, quando Deus trata da relação do homem com ele, sempre tem que ser uma relação de amor. Ele diz assim: Deus ama ao que dá com alegria. Vamos imaginar se um esposo chegasse em casa com um buquê de rosas para ganhar um beijo da esposa. O beijo da esposa deve ser o quê? Uma coisa espontânea, não é verdade? Imagine se toda vez que ele chegasse com um buquê de rosa, ele então ganhasse um beijo dela. Isso era o quê? É um dá cá, toma cá, não é assim? Era uma troca. Teria algum sentido isso? Teria algum valor? Não teria. As coisas devem ser o quê? Fruto de um profundo amor ao Senhor. Toda nossa relação para com o Senhor Deus tem que ser uma relação de amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A questão do dízimo é apenas uma pontinha, é apenas uma pedra de toque, onde Ele quer nos ensinar. Há poucos dias, eu estava ouvindo um irmão chamado Erle Lentz. Ele já esteve aqui em Lagoinha, dando o seu testemunho. E ele escreveu um livro, e à medida que eu estava lendo o livro daquele irmão, era o seu testemunho, meu coração vibrava com ele. Ou seja, aquele homem, a pureza da sua fé, a simplicidade da sua fé. Ou seja, como que aquele homem caminhava no mundo espiritual e caminha no mundo espiritual assim, sem amarras nenhuma. Ou seja, as estratégias de Deus na sua vida, a fidelidade dele com o Senhor e o modo do Senhor Deus ir honrando. Então o que eu quero deixar com meus irmãos nesta manhã, que você seja próspero. Que não haja suas necessidades, sejam todas elas supridas. Que você não tenha, querido, aquela ambição no seu coração por Mamon. Não se curve diante de Mamon, se curve diante do Senhor. Ame-o com todo o seu coração. Para quem não sabe, Mamon é o Deus do dinheiro. Ame o Senhor. Que a motivação da sua vida seja Deus. A motivação da sua vida seja a palavra de Deus. Mesmo no seu trabalho, a palavra diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Ou seja, ofereça o seu melhor. Você está empregado, seja o melhor que tiver ali na firma. Se você tem que trabalhar 8 horas, trabalhe 8h10. Passe um pouquinho. Chegue cedo, seja um exemplo, seja uma bênção, seja um testemunho. Ou seja, onde você estiver, procure honrar o nome do Senhor. Agora, como Paulo, ele diz: eu aprendi. E tem coisas que a gente aprende só aprendendo, não é assim? Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não permita, querida, que as circunstâncias venham determinar o seu estado de alma ou a sua comunhão com o Senhor. E não vá atrás
Não vá atrás de ventos, de doutrinas, que muitas vezes não tem nenhum fundamento nas Escrituras. Que vai, depois explode lá na frente. Não é assim. Honre o Senhor. Deixe o seu coração nas mãos do Pai e veja o Senhor como a riqueza maior do seu coração. Amém? Amém?